A primeira fase da Série C acabou. Agora, 8 times disputarão 4 vagas para a Série B 2022. Muito mais do que contar quem passou, eu vou te trazer estatísticas, dados, tabela, tudo relacionado à segunda fase. Excuse me. Salve, rapaziada, Carlão na área, trazendo para vocês um resumo da Série C, mas principalmente falando aí da fase de grupos que vai levar aí os campeões dos grupos para a final e os 2 melhores para a Série D. Deixa seu like, comente aqui para ajudar no engajamento, troca ideia. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro que acompanha o canal das divisões inferiores, o canal Carlos Salvador. Grupo A da Série C. Nós tivemos Paysandu com 30, Tombense e Botafogo 27, Manaus 26. Esses 4 foram classificados. Aí vão ficar na Série C ano que vem. Volta Redonda, Ferroviário, Altos e Floresta. Caíram Jacuipense e Santa Cruz. No grupo B, vocês já sabem, classificaram Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma. Vão ficar na Série C Figueirense, São José, Botafogo e Mirassol. Caíram Oeste e Paraná. Agora, esses 8 times formarão 2 quadrangulares, onde primeiro e terceiro do A, segundo e quarto do B. Primeiro e terceiro do B, segundo e quarto do A. Dessa forma, nós temos um grupo com Paysandu, Botafogo da Paraíba, Ituano e Criciúma. No outro nós temos Novo Horizontino, Ipiranga, Manaus e Tombense. E aí já cabe o meu primeiro questionamento para vocês. Tombense, Manaus, Ipiranga e Novo Horizontino é um grupo de 2 acessos inéditos. Me corrijam aí. Talvez Novo Horizontino lá atrás já esteve, mas o resto na Série B não me recordo mesmo. O contrário do tradicional outro grupo, né? Onde tem Paysandu, onde tem Ituano, que já teve, onde tem o Criciúma, que é time de Série B, que é um time muito tradicional. O que acontece agora? A tabela é divulgada da seguinte forma: a primeira rodada de cada grupo. O primeiro, por exemplo, vamos pegar o grupo do Paysandu, Criciúma, Botafogo e Ituano. O primeiro, no caso o Paysandu, abre a rodada contra o quarto Criciúma. Essa rodada ele abre fora, ou seja, o jogo é em Santa Catarina, no Heriberto Wilson. Obviamente, segundo e terceiro também. Primeiro e segundo de cada grupo, que neste caso foram Paysandu e o Ituano, jogarão o retorno da fase de grupos, 2 em casa, sendo que a última é decidida em casa. Então, se Criciúma e Paysandu abrem no Heriberto Wilson, eles fecham a 6ª rodada em Belém do Pará, no Mangueirão, ou na Curuzu, não me recordo onde que deve ser o jogo. Só que aí eu vou começar agora a trazer estatísticas para vocês. Por exemplo, se colocássemos numa classificação os 8, nós teríamos o grupo B com os 4 primeiros e o grupo A com os 4 últimos. Não está emendado ali. O Paysandu ele fez 30 pontos, 8 vitórias, 20 gols marcados. É uma campanha abaixo do Criciúma, que foi o quarto, com 30 pontos, mas 9 vitórias no campeonato. E aí, como que vão chegar esses times para a próxima fase? Porque uma coisa é você se classificar em quarto na Bacia das Almas, ali entrando na última rodada. Outra coisa é você ser um primeiro tranquilo, como o Santa Cruz ano passado foi, e olha o que aconteceu, não subiu e agora caiu. Mas existem sequências, existem jogos e existem situações de mando que a gente vai falar um pouquinho. No grupo onde tem Paysandu, Criciúma, Botafogo e Ituano, o Paysandu ganhou 4 partidas em casa, empatou 3 e perdeu 2. Ou seja, o Paysandu não é o super time em casa. Só que a primeira vitória em casa do Paysandu só foi no retorno, se eu não me engano, contra o Santa Cruz, na primeira rodada do retorno. O Paysandu é líder, mas ele vem só de 2 vitórias seguidas. Então é um time que não é tão melhor do que os demais desse grupo. O Botafogo, que venceu 5 partidas em casa, mas é um time que fora praticamente não perde. Teve 1 derrota em 9 jogos e 1 vitória. Empatou 7. Dá para entender, eu não assisti jogos do Botafogo, gostaria que vocês me comentassem aqui, que o Botafogo é um time que, fora de casa, joga por 1 ponto. Dessa forma, ele pode pensar em fazer 3 vitórias em casa e 1 ou 2 empates para subir para a Série B, por exemplo. Então, é muito difícil vencer esse Botafogo quando ele é visitante. Ainda nesse grupo, o Ituano só perdeu 1 partida em casa o campeonato todo. E de todos os times que aqui estão na segunda fase, dos 8, o Ituano é o time que está mais tempo invicto.
9 jogos sem derrota, não perdeu no retorno. Aí, para completar esse grupo também, o Criciúma. Outro detalhe sobre o Criciúma, em casa, uma fortaleza. 8 vitórias. De todos os times, o Criciúma é o que mais venceu em casa. 8 vitórias e um empate. Ele não perde no Heriberto Wilson e, normalmente, ele ganha. Porém, fora de casa, 6 derrotas. O que eu começo a prever? É um time que pode fazer a diferença ali, no Heriberto Wilson. Se ele ganhar os 3, ele vai ter que sonhar com 1, 2 empatezinhos. Se ele perder ponto no Heriberto Wilson, dificilmente o Criciúma vai recuperar ponto fora. Por isso, ele só venceu uma partida fora de casa. O time do Paulo Baier é inconstante. E nos últimos 5 jogos aqui da primeira fase, venceu só um jogo. Para o Criciúma, fazer as vitórias em casa. Para o Botafogo, trazer pontos, mais pontos fora. É o time que fora de casa não perde, é regular. Acho que desses times, por mais que tenha sido o primeiro colocado no seu grupo, eu acho que o Paysandu é o menos, não digo confiável, mas o menos constante. Colocaria aqui Ituano, Criciúma e o próprio Botafogo, pelo histórico, um pouco à frente do Papão da Curuzu. Mas futebol é futebol. Se tiver torcedor do Paysandu aqui, vai estar me cornetando com certeza. Olhando agora para o outro grupo, Novo Horizontino, Manaus, Tombense e Ipiranga. Vamos começar por quem veio do grupo B. O time paulista, o time de Novo Horizonte, não perdeu em casa, assim como o Criciúma, só que venceu 7, empatou 2. O Criciúma havia vencido 8, está invicto em seus domínios. Vem de 5 vitórias seguidas, então as últimas 15 pontos, venceu e fez os 15 pontos. E não perde há 8 jogos. Perdeu na estreia do retorno, e aí depois não perdeu mais. Diferente do Ituano, que o retorno inteiro não perdeu. O Novo Horizontino, para mim, além de ter a melhor campanha, tem aí o melhor ataque, é o time que mais venceu, fez mais pontos, é favoritíssimo a subir para a Série B. Os gaúchos do Ipiranga de Erechim só perderam um jogo em casa, só que fora é irregular. 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ou seja, é um time que oscila. Não faz um bom final de primeira fase. Nos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Não entra como grande bicho-papão. Tem que fazer a diferença no Colosso da Lagoa, porque quando jogar fora, vai encontrar Novo Horizontino, Tombense e Manaus. O que significa que esses times não perderam em casa durante toda a Série C. Ou seja, o Ipiranga, nesse grupo, é o único time que perdeu em casa. Perdeu uma só, tudo bem, mas os outros não perderam. Olha o nível de dificuldade que vai encontrar nesse grupo. E aí, falando um pouquinho do time de Tombos. Não perdeu em casa, mas também não venceu fora. Tudo indica que a Tombense deve aí fazer seus 9 pontos. Se ela empatar, eu acho que aí o Tombense não tem muita chance de subir para a Série C. Tinha 7 jogos invicto e perdeu aí na última rodada quando já estava classificado. O time vinha numa pegada, não acompanhei o jogo, não sei se o treinador poupou, não sei se o time entrou com o pé mais tranquilo, mas vinha numa pegada de 7 jogos sem perder. Já o Manaus não perde em casa, mas fora perdeu 6 jogos. E está a 4 rodadas sem vitória. O que eu consigo olhar para esse grupo também? Para mim, o Novo Horizontino é o grande favorito do grupo. Dificilmente não deve ficar com uma das vagas, mas futebol é futebol. Por uma pequena margem eu vejo a Tombense à frente de Ipiranga e de Manaus, porque a Tombense vinha invicto, perdeu na última rodada. Não perdeu em casa, venceu 5 partidas em casa. É um time regular, teve sempre ali nas cabeças. Todos os próximos 6 finais de semana contemplarão rodadas da Série C. A CBF vai soltar a tabela com dias e horários e transmissões do DAZN. E vocês apostam no quê? Carlão tá falando besteira, eu sou torcedor de tal time e ele não vai falar mal? Comenta aqui embaixo. Beleza? Vem aí vídeo da Série D. Beijo no coração, se bater saudade não chora. Vai ter muito vídeo essa semana no canal. Fui! Excuse me.